Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Clínica de Educação Financeira. Finalmente saiu e hoje a gente vai falar sobre um tema crucial para o sucesso nos investimentos: a inteligência emocional. Vocês já pararam para pensar como as emoções de vocês afetam as decisões que vocês tomam nas finanças? É o que a gente vai discutir aqui hoje. Mas antes, me apresentando, eu sou a Maria Vitória, sou aluna do curso de Administração da Universidade Federal de São Paulo, campus Osasco. E o bate-papo hoje é com a referência financeira no nosso país, inclusive, felizmente, o meu professor e coordenador do projeto da Clínica de Educação Financeira, o Ahmed El Khatib, ele que é formado em Ciências Contábeis pela USP e tem pós-doutorado em Finanças pela mesma escola. Bom, seja bem-vindo, professor. Vamos começar? Vamos sim, Vitória. Obrigado pelas gentis palavras, agradeço aí a introdução. E a gente vai tratar de um tema super importante. Eu acho que a nossa ideia, o nosso projeto de extensão lá na Unifesp, a Clínica de Educação Financeira, tem como propósito atender pessoas. A gente trata essas pessoas como pacientes, não são nossos clientes. Não se trata de uma consultoria, e sim de um atendimento mais humanizado para questões cada vez mais frequentes, cada vez mais presentes e cada vez mais dinâmicas na cabeça das pessoas, não é? Que são os assuntos relacionados a dinheiro e, sobretudo, aqueles relacionados à emoção, aos sentimentos e, por que não, aos impulsos. Então, agradeço a gentileza e vamos começar. Perfeito. Então, antes de começar, eu queria ressaltar aqui que a Clínica de Educação Financeira está aberta, a gente está aceitando contato, então chamem a gente no nosso Instagram, @cef.unifesp, cef.unifesp, que vai ser um prazer para nós ajudar vocês. Mas hoje, falando sobre o nosso tema, né, como eu disse, inteligência emocional, eu queria começar perguntando o que você define, professor, por inteligência emocional e como que ela se relaciona com os investimentos? Olha, excelente pergunta, Vitória. Não existe uma definição pura, né, sobre o que é inteligência emocional, até porque cada pessoa tem aí uma forma de pensar, uma forma de reagir, ora por razão, ora por emoção. Mas se a gente pudesse dar um conceito mais amplo para quem está nos escutando, a gente pode seguir da seguinte maneira. Né? Então, a inteligência emocional acaba sendo a capacidade de reconhecer, compreender e até mesmo gerenciar as próprias emoções e também as emoções dos outros. É uma habilidade que eu diria, Vitória, que é crucial em todas as áreas, não só em finanças, né? Mas, já que a gente está falando de inteligência financeira e emocional, para os investimentos financeiros também se torna aí crucial para que você tome boas decisões. Nesse contexto dos investimentos, a inteligência emocional ajuda quem está investindo a tomar decisões mais racionais e menos impulsivas, especialmente em um ambiente volátil e incerto como o mercado financeiro. O que significa, né, tomar uma decisão mais racional? Pela razão e não só pela emoção. E quando a gente fala de ambiente volátil no mercado financeiro, a gente está falando de muita variação de preços. Né? Ora, o preço da ação está em cima, ora está para baixo, ora o seu investimento está positivo, ora está negativo, e lidar com essas emoções é o nosso grande desafio. A relação entre inteligência emocional e investimentos ela se apresenta com várias roupagens. Né? Então, por exemplo, investir no mercado financeiro pode ser emocionante, né? Desafiador, né? Devido a esses altos e baixos que eu falei, essa tal da volatilidade dos ativos e a incerteza dos retornos. Ou seja, posso ganhar muito, mas também posso perder muito. O ser humano é dotado dessa capacidade. Né? O risco sempre esteve presente nas relações humanas. Né? Quando, na mais antiga idade, né, o homem saía à caça dos animais, ele corria o risco de morrer, né? Ou voltar com a comida. Portanto, era ganha ou perde. Né? Então, essa questão do risco, da emoção, da aversão ou não ao risco, sempre esteve presente aí na sociedade. Então, a inteligência emocional ela permite que os investidores evitem reações impulsivas, como, por exemplo, vender ativos, né, seus investimentos, suas ações, prematuramente por medo ou euforia, o que pode prejudicar resultados quando a gente fala de longo prazo. O controle emocional ele entra, né, nessa brincadeira toda como um componente essencial de inteligência emocional no investimento. Porque o controle emocional nada mais envolve do que a habilidade de lidar com emoções mais intensas, como medo e ganância, que podem influenciar, e influenciam, a gente sabe disso, Vitória, as decisões de compra e venda. Então, o investidor que possui controle emocional é capaz de seguir um planejamento financeiro, resistindo à tentação de agir impulsivamente em resposta às oscilações de mercado.
Perfeito. E aí, falando muito sobre essa questão de autocontrole, de paciência, principalmente no mundo dos investimentos, como que essas emoções podem influenciar as decisões, de investimento e até o próprio perfil do investidor? Claro. Bom, as emoções elas desempenham um papel significativo nas decisões de investimento, né? Ela influencia tanto o comportamento de investidores quanto o desempenho desses investimentos. Então, por exemplo, né, o medo, né, e a aversão a risco, ao risco acaba sendo um componente importante aí das emoções dentro desse ambiente financeiro. Então, o medo de perder dinheiro, todo mundo tem, claro, pode levar os investidores a evitar investimentos que, embora sejam arriscados, poderiam oferecer retornos maiores ou significativos. Esse comportamento é conhecido como aversão ao risco, onde a preocupação com perdas potenciais supera a possibilidade de ganhos. O outro exemplo é a euforia e a ganância, presente aí na vida de todos nós, né? Por outro lado, a euforia ela pode levar a decisões imprudentes, como, por exemplo, investir em ativos que estão sobrevalorizados, ou seja, mais altos do que realmente valem, ou seguir tendências de mercado sem a devida análise. Isso a gente percebe nos nossos atendimentos, a gente percebe no dia a dia com falsos influencers do mercado financeiro recomendando, né, certas tendências para pessoas que não têm aquele conhecimento financeiro, aquele conhecimento técnico adequado. Esse fenômeno é frequentemente observado em bolhas de mercado, onde investidores se deixam levar pela emoção do momento, ignorando certos fundamentos que a gente costuma recomendar nas análises mais aprofundadas. Um outro exemplo disso, Vitória, é a impulsividade. Então, as emoções elas podem resultar em decisões impulsivas. Por exemplo, um investidor pode vender suas ações durante uma queda de mercado por medo de perdas, perdendo assim uma grande oportunidade de recuperá-las no longo prazo. E um outro exemplo que eu posso te dar aqui é a racionalização de decisões. Então, investidores frequentemente tentam justificar suas decisões emocionais com análises racionais, né? O tal do viés de confirmação. Né? Eu vou buscar sempre alguém que confirme aquilo que eu estou fazendo, ainda que aquilo seja errado. Né? Então, essa racionalização ela leva a erros de julgamento, como manter, por exemplo, investimentos ruins na esperança de algum dia recuperá-los. Né? Isso, às vezes, nunca ocorre. Perfeito, Pro. E aí, falando muito sobre essa questão do, das variações do mercado e até dessa euforia ou dessa aversão a risco, você já presenciou alguma escolha financeira que resultou nesse prejuízo por causa da inteligência emocional? Nossa, diversas vezes, né? Talvez o exemplo mais recente, eu vou omitir o nome da pessoa, né? De um investidor, né? Que ficou muito empolgado aí com o rápido crescimento de uma empresa de tecnologia. Né? Então, apesar de ele não entender muito bem sobre o negócio, ele resolveu investir uma boa parte do seu patrimônio, 70% do seu patrimônio, nas ações dessa empresa, movido pela euforia e pela ganância de obter retornos rápidos. Quando a empresa enfrentou alguns problemas aí de dívida, né, e de credibilidade em relação às suas demonstrações financeiras, as ações, por óbvio, despencaram. E esse investidor entrou em pânico. Foi tomado aí pelo medo de perder ainda mais dinheiro, né, e por essa razão acabou vendendo suas ações no menor valor, sofrendo aí prejuízos de 80%. Então essa decisão emocional de comprar e vender na hora errada fez ele perder uma quantia considerável do seu investimento. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Né? Antes de entrar num investimento, numa operação, num negócio, tente entender o que aquela empresa, aquele investimento faz. Se você for capaz de explicar minimamente o que aquela empresa faz para ganhar dinheiro, tudo bem, já é um bom caminho para que você possa investir o seu dinheiro, né, uma parte do seu dinheiro nessa empresa. Agora, quando você não sabe explicar o que a empresa onde você está investindo faz, e nem tão pouco a tecnologia que ela emprega, e nem tão pouco qual a estrutura de dívida que ela possui, é melhor cair fora ou estudar um pouco mais sobre a empresa se ainda assim você tiver algum interesse. Então, por exemplo, nesse caso que eu mencionei, se o investidor tivesse mais inteligência emocional, provavelmente teria agido de forma diferente. Por exemplo, ele poderia ter feito uma análise mais racional da empresa, diversificado nos seus investimentos e evitado, obviamente, concentrar tantos recursos num único ativo. Além disso, se ele mantivesse a calma durante a queda, né, o tal do sangue frio durante a queda das ações, poderia ter esperado uma eventual recuperação, minimizando ou até mesmo superando as suas perdas. Né? Então, esse é um dos milhares de exemplos que eu posso trazer aqui, Vitória, que ilustra a falta de autocontrole, a influência da ganância, do medo e a incapacidade de tomar decisões racionais que podem levar aí escolhas
financeiras prejudiciais. Portanto, eu insisto, né, e é objeto aqui da nossa conversa, que o desenvolvimento da inteligência emocional é fundamental para que os investidores evitem esse tipo de armadilha. Perfeito. E essa foi uma dica de ouro para os já investidores, né? Mas falando um pouco para quem está começando a investir ou tem interesse em entrar nessa área, que não são poucas pessoas, felizmente, quais dicas você daria para esse pessoal, para eles reconhecerem e controlarem as emoções, para evitar situações como essas, que têm outros prejuízos? Legal, excelente pergunta, Vitória. Eu poderia passar horas aqui dando conselhos, né? Eu diria que nem são dicas, conselhos importantes, né? Fruto de experiência, fruto de conversa com pessoas que tiveram sucesso, que tiveram fracasso, né? Que não conseguiram alcançar suas metas. Então a gente pode listar aqui pelo menos umas quatro, né? Uns quatro conselhos para que todos aqui possam seguir, todos aqueles que estejam começando possam seguir nessa trilha de investimentos. Acho que o primeiro deles aqui, para reconhecer e controlar emoções para investir, né, é buscar autoconhecimento e autoconsciência. O que significa isso? Buscar entender quais são seus gatilhos emocionais quando você investe. Ou seja, quais são os momentos que você sente medo, ganância, euforia e outras emoções intensas. Segundo, né, dentro ainda desse autoconhecimento e autoconsciência, mantenha um diário financeiro. Registre aí suas decisões de investimento e emoções envolvidas. Isso vai te ajudar a identificar padrões e aprender com as suas reações, ou seja, você vai se autoconhecer e adquirir uma autoconsciência. Então, essa é o primeiro conselho que eu daria. Segundo conselho, planejamento e metas. Estabeleça metas financeiras claras. Quanto você quer ganhar no longo prazo. Ter objetivos definidos te ajuda a manter o foco e evitar decisões impulsivas. Além disso, faça uma divisão percentual entre renda fixa e renda variável, levando em conta aí seu perfil de investidor e quanto que você tolera ao risco, né? Lembrando que quanto maior o risco, maior o retorno. Risco e retorno são os dois lados da mesma moeda. Né? Terceiro conselho, educação. Busque conhecimento sobre o mercado e sobre as empresas que você investe. Quanto mais informado você estiver, mais confiante e menos suscetível a decisões emocionais se tornará. Ou seja, menos influenciado você será por pessoas que não conhecem ou conhecem menos do que você sobre o mercado financeiro. Utilize também uma metodologia de questionamento para avaliar seus investimentos de forma racional, focando, por exemplo, em questões como grau aceitável de prejuízo, qualidade das empresas, onde elas operam e outras variáveis. Um último aconselhamento aqui para vocês é controle emocional. Mantenha calma e evite reagir impulsivamente. Sabe aquela história de que, não, esse investimento está muito barato, se eu não entrar agora, nunca mais? Para com isso, né? Isso aí é o marketing mais antigo que a gente conhece, né? Em lojas de calçado, em lojas de departamento, né? Últimas peças, últimas unidades. Na verdade, isso é um gatilho, certo? Então, se você mantiver a calma, e evitar reagir impulsivamente, talvez você consiga adotar uma mentalidade de longo prazo. Comece também investindo apenas o valor que você não vai precisar no curto prazo. Sem essa pressão, né, que se tem de perder dinheiro de forma, né, desnecessária. Então é mais fácil evitar um monitoramento excessivo e decisões emocionais. Em outras palavras, você coloca o seu dinheiro no investimento, não fique toda hora ali no seu aplicativo, no seu banco, vendo o dinheiro subir, descer. Deixa lá, deixa o dinheiro que você não precisa para curto prazo rendendo dentro daquilo que você entende como sendo um bom investimento. Então, se você estudar, confiar, né, e tomar uma decisão racional, o resto, o tempo se encarrega de fazer. E eu acho que, por fim, dentro ainda dessa linha de controle emocional, não se deixe levar pela manada ou por dicas de outros investidores. Né? Se conselho de investimento fosse bom, né, ele não seria dado de graça, né, nas redes sociais e em redes sociais de massa, tá certo? Eu não conheço ninguém que ficou rico no mercado financeiro dando dicas no Instagram, no X, no LinkedIn. Isso não existe em lugar nenhum do planeta. Então, cuidado, né, antes de achar que a ação tá barata, que o Bitcoin tá barato, que a criptomoeda tá barata e achar que você vai ficar de fora desse grande negócio só porque no passado algumas pessoas compraram bem barato e hoje estão muito ricas, né? Então, o que mais aparece na internet é isso. Pessoas que supostamente compraram ações baratas no passado, mas nunca provam para você que compraram e hoje estão milionárias, né? Então, muito cuidado com esses falsos profetas financeiros. Perfeito, Pro. A gente vem falando muito sobre a importância de estudar onde a gente está colocando o nosso dinheiro.
Mas a gente sabe que, ainda que hajam investimentos que são constantes e previsíveis, existe a possibilidade de eles sofrerem variações na rentabilidade por questões de fatores externos. A gente não tem como prever o cenário do nosso país e até mesmo o cenário do mundo. Então, qual seria a importância, nesse caso, da disciplina, da paciência e do autocontrole nessas situações e como a inteligência emocional pode ajudar com essa volatilidade? Claro, excelente, Vitória. Então, a paciência, a disciplina, o controle emocional são fundamentais para lidar com essa volatilidade toda que você está mencionando, não é? Então, esses altos e baixos, né, do nosso mercado, que tradicionalmente não é nenhuma novidade, isso sempre aconteceu no Brasil. O Brasil sempre foi um país de muita volatilidade, de muita incerteza política, econômica, jurídica, fiscal, a gente sabe de tudo isso, né? Então, para lidar com essa volatilidade, evitar prejuízo nos investimentos, eu diria, especialmente nesses momentos de instabilidade, eu diria o seguinte, né? Então, a importância da paciência e disciplina talvez seja a chave aqui de toda a nossa conversa. Então, o que significa isso? Investir, né? Se você se auto-intitular um investidor, você tem que saber que isso aqui é uma mentalidade de longo prazo, né? Então, investir ele requer uma mentalidade de longo prazo. Mas se você mantiver a calma, evitar reagir impulsivamente, como a gente já falou, a oscilações de curto prazo, isso com certeza vai te trazer resultados muito importantes no longo prazo. Então, a disciplina de seguir seu plano de investimento, independentemente de emoções externas, de redes sociais, te ajuda a tomar decisões mais racionais e assertivas. Isso significa manter uma alocação, ou seja, onde você vai colocar seus investimentos, seu dinheiro, diversificada, variada, e rebalancear isso periodicamente, tá certo? Então, um plano de investimento ele não é estanque. Você não faz agora e resolve abri-lo daqui a 10 anos. Não, de tempos em tempos você vai vendo boas oportunidades, você vai realizando bons retornos e lucros, não é? Para poder, obviamente, aumentar o seu capital. O autocontrole emocional ele tem um papel fundamental também, porque ele permite que você reconheça e gerencie suas próprias emoções, evitando que o medo, ganância ou até mesmo a euforia influenciem essas decisões. Isso, para mim, é super importante, porque faz com que as pessoas não vendam seus investimentos na baixa, né, ou comprem no topo por impulso ou por influências, né, más influências. Bom, como a gente já falou, né, inteligência emocional, né, e investimentos, né, uma relação de amizade, ou nem sempre é de amizade, mas essa inteligência emocional envolve aí a capacidade de entender, usar e gerenciar tudo isso que a gente falou aqui de uma forma mais eficaz. Portanto, em linhas gerais, Vitória, desenvolver a paciência, a disciplina, o autocontrole emocional, com base numa sólida inteligência emocional, acaba sendo primordial, fundamental para lidar com toda essa volatilidade, com essa incerteza e evitar prejuízos nos investimentos. Isso faz com que você mantenha calma, siga seu plano e aproveite oportunidades mesmo em momentos de instabilidade de mercado. Perfeito, Pro. E assim, eu acho que grande parte dos ensinamentos que a gente vem discutindo aqui mostram que entrar nesse mundo dos investimentos não é só você 100% dedicar a estudar onde você está colocando o seu dinheiro, mas também você cuidar do seu emocional para que você possa ter reações não necessariamente positivas o tempo inteiro, mas ter inteligência emocional para lidar com as instabilidades que existem no mercado. E aí, conta pra gente um caso real em que a inteligência emocional impactou os resultados de um investimento. Claro, bom, essa é uma excelente pergunta, né? Eu acho que a gente tem dois casos emblemáticos e importantes aqui no mundo do mercado financeiro, por assim dizer, né? Então, acho que o primeiro deles foi em 2008 a 2009. Em 2008 a 2009 nós tivemos uma crise internacional que a gente chamou de subprime, não é? Durante essa crise financeira, não é, de especulação, basicamente originada ali por especulação nos Estados Unidos, que se alastrou pelo planeta, muitos investidores foram tomados pelo pânico e acabaram vendendo suas ações com medo de maiores perdas. No entanto, o maior investidor que nós conhecemos e que ainda está vivo, né, o Warren Buffett, talvez um dos maiores investidores da história, ele manteve a calma e a racionalidade nesse período turbulento. Buffett não entrou em pânico, não vendeu suas ações, ele se manteve focado nos fundamentos das empresas em que investia e confiou em sua análise de longo prazo. Enquanto a maioria dos investidores vendia com medo, Buffett aproveitou para comprar mais ações de ótimas empresas que estavam com preços muito atrativos. Então, essa capacidade de controlar suas emoções e tomar decisões racionais, mesmo em momentos de crise,
talvez seja um dos grandes diferenciais de Buffett, porque com a sua inteligência emocional ele ajudou a evitar que ele tomasse decisões impulsivas e fez com que ele aproveitasse oportunidades em meio a grande volatilidade. Enquanto muitos investidores naquela época tiveram grandes perdas, Buffett conseguiu gerar retornos expressivos e aumentou seu patrimônio. Aqui no Brasil, a gente tem um investidor chamado Luiz Barsi, que é apelidado de Buffett brasileiro, que também fez o mesmo percurso durante a pandemia. Enquanto a bolsa praticamente quebrava naquele fatídico março e abril de 2020, no começo da pandemia, do fechamento dos mercados, da economia em todo o mundo, ele, se aproveitando daquela baixa em ações que ele acreditava serem importantes, como por exemplo de bancos, de empresas de energia e de saneamento, foi às compras e aumentou sua posição nessas empresas. Né? Qual não é a nossa surpresa ao ver que o patrimônio dele duplicou nesses últimos anos, né? Dada aí o seu sangue frio, né? Durante esses momentos de incerteza. Né? Aquela velha história. Né? O mundo estava prestes a acabar, mas se acabasse, ia acabar para todo mundo. Mas se ele retornasse às atividades, este mundo, né, no qual nós vivemos, provavelmente setores essenciais que ele havia investido voltariam com pleno vapor. Maravilha! O Buffett realmente é uma referência mundial quando a gente fala em investimento. Eu fico muito feliz de saber que tem um Buffett brasileiro. Espero que cada vez mais pessoas do nosso país estejam aptas, se sintam aptas a investir, até porque já dizia o Eduardo Moreira, investir é para todos. Mas falando sobre o Buffett, principalmente, que é uma referência nossa de investidor bem-sucedido, como que ele aplica, ele e outros, né, aplicam a inteligência emocional nas estratégias de investimento e até na escolha dos componentes da carteira? Ah, legal. Isso é uma importante pergunta, Vitória, e ajuda, obviamente, a gente a fechar uma parte desse entendimento que a gente está discutindo. Eu acho que o que a gente disse até agora vai muito ao encontro da sua pergunta. Então, primeiro, autocontrole e disciplina, análise racional e diversificação, veja, são características do Buffett, tá? Paciência e visão de longo prazo, né? Então, durante a bolha de empresa, por exemplo, das empresas .com, né, lá de energia e tal, na área de tecnologia, melhor dizendo, nos anos 90, final dos anos 90, o Buffett não entrou em pânico, né? E, obviamente, manteve sua estratégia de investir em empresas sólidas, sendo muito criticado à época, inclusive. Quando a bolha estourou, Buffett aproveitou para comprar mais ações baratas, enquanto outros investidores sofriam grandes perdas. Então, o que esses caras têm a oferecer, não só o Buffett, o Barsi e tantos outros, para nós? Né? Normalmente, investidores emocionalmente inteligentes controlam suas emoções. Eu sei que é difícil para quem está ouvindo, eu sei que existe um grande estresse e ansiedade, fruto aí do nosso dia a dia, mas se você conseguir se autoconhecer e se precaver em relação a essas armadilhas que a gente costuma dizer de mercado, essas armadilhas aí que são postas em redes sociais, né? Se você mantiver disciplina, obviamente no longo prazo você tende a não ter outra opção a não ser ganhar. Né? Então, tudo isso faz com que esses investidores tomem decisões racionais e assertivas, evitando inúmeras armadilhas emocionais comuns, né? Que são, por exemplo, como a gente falou aqui no começo, medo e ganância. Né? Perfeito. E falando em medo e ganância, tem um assunto que hoje está muito em pauta, inclusive a Polícia Federal está envolvida nisso, que é a questão da divulgação dos jogos de tigrinho, das casas de apostas, porque a gente sabe que está em processo de legalização, mas ainda não é legal, e o jogo do tigrinho já foi comprovado que, na verdade, não passa de um golpe. A gente sabe que quando a gente vê um influencer lá divulgando, parece que vão ter ganhos exorbitantes, e essa é uma chance, uma chance imperdível para nós, pessoas comuns, de também conseguir fazer, tipo, 5 mil reais aplicando apenas 100 reais no jogo do tigrinho. Tudo isso, obviamente, é reflexo de uma ansiedade e até da ganância. E aí eu te pergunto, como lidar com a ansiedade e a ganância e outras emoções no momento de investir? Legal. Eu acho que esse talvez seja um dos pontos mais importantes da nossa conversa, Vitória, porque na realidade a gente tem percebido que muitas pessoas estão se deixando levar por falsas promessas, né? Isso desde que o mundo é mundo, mas agora com o advento das redes sociais em massa, isso está mais ainda evidente, né? Com essas falsas promessas de que você bem colocou, de dinheiro rápido. Então a pessoa pensa, bom, por que eu vou escutar um podcast que vai me ensinar a investir, por exemplo,
com risco moderado, mas ganhando 12% ao ano, sendo que eu posso entrar no jogo do Tigrinho e dobrar meu capital em apenas 10 segundos. Essa é a grande questão que se coloca, não é? Através de perfis falsos, através de inteligência artificial, onde você mostra ganhos que não são seus, enfim. Então, acho que a gente primeiro precisa cobrar, né, dos reguladores, das autoridades, como você comentou, policiais, o maior rigor para combater esse tipo de divulgação, que é um desserviço à sociedade. Isso só provoca, obviamente, emoções contrárias às boas emoções de investimento. Então, essa ansiedade em ganhar mais retorno rapidamente, ela pode gerar um estresse e preocupação constantes em relação ao futuro financeiro das pessoas. Então, isso pode levar a decisões impulsivas, né? Como, por exemplo, entrar em jogos online, em jogos de azar, em apostas esportivas, sem minimamente conhecer o esporte em que você está apostando, não é? Enfim, essas incertezas todas que a gente conhece. Então, tudo que a gente falou se aplica a essa tua provocação, né? Primeiro, né, a ganância. A ganância ela vai surgir conforme essas propagandas forem divulgadas, né? Dobre seu capital em poucas horas, né? Então você vai ficar tendendo a acreditar naquilo e achar que aquilo é um bom negócio. Então isso não é um bom negócio. Então é importante as pessoas reconhecerem quando a ganância está influenciando suas escolhas, porque isso pode resultar em perdas significativas. Medo talvez seja um dos componentes aqui especialmente o medo de perder dinheiro, né, um dos componentes que podem levar à aversão a risco, né, impedindo que as pessoas entrem em investimentos bons. Né, não estou dizendo jogos de roleta, casas esportivas, mas investimentos puros. Né? Então, tudo que a gente falou até agora, de se autoconhecer, de estabelecer meta, de planejar e ter disciplina, vale também para essa questão envolvendo aí essa ganância e essa ansiedade de entrar em jogos que tragam retornos rápidos. Mas eu adicionaria dicas importantes para não cair em armadilhas que estão postas aí, né? E só cai quem quer. Essa que é a grande verdade, né? Como, por exemplo, jogo do tigrinho, jogos de azar online, ilegais, etc. Então, primeiro, reconhecer sinais de alerta. Todos os influencers que ostentam riqueza e luxo repentinos como carros, motos, Rolex, relógios de ouro, correntes, podem estar envolvidos em atividades ilegais. Isso mesmo, todos, sem exceção. Tá? Contas com muitos seguidores que promovem jogos de azar devem ser evitadas. Tá? Não se apegue ao número de seguidores. Tente entender onde você está colocando o seu dinheiro. Outra coisa importante, né, mais prática e mais racional. Fique atento a táticas enganosas. Alguns influencers apagam postagens sobre jogos após pressão, mas continuam divulgando links em outras contas. Então toma cuidado com isso. Eles podem alegar que precisam mudar para outros estados, que a conta foi hackeada, que a conta foi bloqueada, que aquela é uma segunda conta. Cuidado. Isso é uma tática muito utilizada por esses, eu diria, bandidos, né? Não tem outra palavra para colocar aqui. Entenda o risco de entrar num joguinho online. Né? Entrar num joguinho online do tigrinho, do ursinho, do cachorrinho, do gatinho, seja lá o que for, vai te levar a perda financeira significativa. Eu conheço casos de pacientes que perderam 90% do patrimônio em casas de aposta. Isso mesmo, 90% do patrimônio. E não dá para recuperar. Tá? Não dá para recuperar porque você assinou os termos ali, colocou o seu dinheiro a risco e perdeu. Tá? Então, comece desde cedo, ensinando crianças e adolescentes que isso aí tem problema, que isso aí pode trazer a problemas irreversíveis, a uma angústia, uma depressão financeira irreversíveis na fase adulta. Tá? Algumas empresas, inclusive, usam técnicas psicológicas, tá? Para estimular gastos excessivos, como, por exemplo, a diversão dolorosa. Né? Então, cuidado com essas questões, esses gatilhos psicológicos, né? Todos eles são muito bem calculados e feitos para te pegar. Tome medidas de proteção também, né? Acho que para aqueles que estão nos ouvindo e têm filhos, né? Cuidado, monitore aí o que seus filhos andam fazendo, estabeleça limites de gastos, não deixem eles entrarem, se cadastrarem nessas contas online e denuncie qualquer atividade suspeita relacionada a jogos ilegais. E quanto mais a gente denunciar, mais operações como essa que você mencionou vão acontecer, Vitória. Perfeito. Antes de entrar no nosso último bloco, eu quero ressaltar aqui
Uma série que eu gosto muito chama Dinastia, e tem uma cena que é exatamente uma festa cassino na casa dos Carrington, que são os personagens principais, e um personagem fala exatamente sobre como você, ao apostar, e quando a roleta gira, parece que ali vale tudo, que você pode tudo, que você pode vencer. E talvez seja por isso que hoje as casas de apostas são tão atrativas e os investimentos sejam deixados de lado pela nossa população. Justamente porque investir requer paciência, o retorno não é imediato muitas das vezes, só que, por outro lado, o retorno das casas de apostas é imediato e muitas vezes não é positivo. Então, eu ressalto que a fala do professor Ahmed, justamente para que haja essa precaução, saibam onde vocês estão colocando o dinheiro de vocês e façam questão de fazer um investimento correto, não em casas de apostas, mas um investimento que seja estável e que possa te dar uma estabilidade futura. Então, vamos começar agora o nosso último bloco, pode ser, Pro? Perfeito, vamos lá, Vitória. Então, a gente quer ouvir um conselho de ouro de você, assim, não que todos os outros não tenham sido, mas quais insights e conselhos você daria depois desses casos que a gente falou e do impacto da inteligência emocional nos investimentos? Eu acho que motivação. Né? Motivação é uma palavra muito importante. Né? Eu acho que estabelecer metas claras, manter-se motivado, mesmo diante de desafios, é essencial. Eu sei que é difícil, mas se torna essencial. A visualização de objetivos na sua cabeça, né? Você imaginar, você sonhar, isso te ajuda a manter o foco e uma certa resiliência. E essa resiliência cria uma blindagem para que você não caia em tentações de ganho fácil, de dinheiro rápido, etc, etc. Né? Então, acho que desenvolver relacionamentos, né, e redes, né, indo agora para um segundo aspecto que eu chamo de habilidade social, também é importante. Então, participar de grupos de discussão, de fóruns sobre investimentos, pode te proporcionar insights valiosos e suporte emocional para saber que você não está perdendo nada não colocando seu dinheiro agora. Muito pelo contrário, né? Você perderia muito se você acreditasse na primeira pessoa que falasse sobre investimentos que aparecesse na sua tela. E eu vou ser repetitivo, mas a autoconsciência, guardem isso, reconhecer e entender suas próprias emoções é o primeiro passo, sempre foi e sempre será. Isso envolve identificar suas emoções, como essas emoções afetam suas decisões, seja no dia a dia ou seja no investimento. Práticas como meditação e reflexão pessoal podem ajudar a aumentar essa consciência. Diria que essas são dicas de ouro, né? Dicas fundamentais que podem ser utilizadas aí para minimizar esses efeitos nocivos, né, de tantas informações negativas que são propagadas hoje em dia. Perfeito, Pro. Bom, a gente sabe que falar sobre inteligência emocional é complexo e que a inteligência emocional não é algo que a gente desenvolve da noite para o dia, né? Mas o que você sugere para desenvolver a inteligência emocional para melhorar os resultados dos nossos investimentos? Legal. Bom, como eu disse, né, eu acho que meditação, não é? Você se autoconhecer, eu acho que essas ferramentas, né, por mais abstratas que algumas delas sejam, por exemplo, né, autorregulação. Né, eu costumo dizer isso, né, quando me perguntam sobre dicas para controlar, né, e até mesmo desenvolver essa inteligência emocional. Mas o que seria uma autorregulação? É você aprender a controlar suas emoções, né, suas reações, isso é crucial. Isso significa não tomar decisões impulsivas baseadas em medo ou euforia. Então, técnicas de respiração, pausas para reflexão antes de agir, elas acabam sendo úteis. Né? Então, a autorregulação vai te trazer uma autoconsciência e vai te trazer, obviamente, uma motivação para se manter firme naquilo que a gente chama de propósito, de meta, de objetivo. Então, talvez essas sejam questões aí importantes. Então, se você fizer um pouquinho a cada dia, tentar entender, peraí, por que eu vou colocar R$ 100 no jogo do Tigrinho? Afinal de contas, o que é o jogo do Tigrinho? Quando você começa a fazer esse tipo de pergunta, quando você para respirar, quando você não se deixa influenciar pelo momento, pela emoção, paulatinamente, gradualmente, ao longo do tempo, você vai se tornando uma pessoa mais forte, mais crítica e, eu diria, que financeiramente alfabetizada, né? Porque essa é a grande questão. Não adianta ter educação financeira, não adianta
a gente ensinar por meio de apostilas, né? Sendo que uma base mais crítica de alfabetização financeira nunca, né, é ensinada nas escolas, nunca é ensinada nas universidades, né? Então acho que a gente pode pensar nessas questões aí de dia a dia, né, de pequenos hábitos sendo alterados. Isso aí pode melhorar os resultados ao longo do tempo, né? Porque a gente não quer que as pessoas melhorem da noite para o dia e apenas por um dia, né? A gente quer que as pessoas melhorem gradualmente, de forma permanente, né, para os próximos anos. Essa é a expectativa. Perfeito, Pro. Você mencionou anteriormente sobre a importância de se utilizar de fóruns de investimento para entender se aquele realmente é o momento para fazer uma aplicação. E aí a gente sabe que hoje a tecnologia ela pode e ela deve ser a nossa aliada. Tem alguma ferramenta ou recurso que o senhor recomenda para aprimorar a inteligência emocional no contexto do mercado financeiro? Ah, com certeza. A tecnologia ela pode ser e ela deve ser uma aliada de todos nós aqui. Aliás, uma aliada poderosa, né, no desenvolvimento de inteligência emocional. Então, por exemplo, aplicativos de meditação. A gente tem uma série de aplicativos como o Headscape, Calm, né, que podem te ajudar a melhorar a autoconsciência e a autorregulação de práticas de meditação. Né? Então, acho que se você der uma procura aí no seu buscador de aplicativos predileto, Headscape, Calm, né, são aplicativos de meditação muito conhecidos, né, que criam ali hábitos, né, e disciplinas ao longo do dia, ao longo da noite, ao longo do tempo que você tiver, para fazer pequenas pausas, pensar um pouco, refletir um pouco e de repente voltar ali à realidade e perceber que está caindo numa fria. Né? Plataformas de educação financeira a gente tem aos montes. Né? A gente tem vários sites como Investopedia, cursos online, plataformas como o Coursera, né? Que oferecem cursos que não apenas ensinam sobre investimentos, mas também sobre algo que eu gosto muito e tenho estudado nos últimos anos, que é a psicologia do investimento, né? A importância da inteligência emocional. Então, acho que isso aí também é, é importante de se considerar. Existem softwares, por exemplo, de análise de sentimento, né, ferramentas que analisam o sentimento do mercado, como o Centix, né, que podem ajudar investidores a entender emoções do mercado, permitindo aí decisões mais informadas. E claro, né, grupos de networking com pessoas habilitadas, com professores, com pesquisadores, com pessoas que estão estudando isso há muitas décadas, né, e sabem que não é da noite para o dia que se faz dinheiro, ainda mais com jogos online ou com investimentos que não têm fundamento algum. Talvez essas sejam algumas estratégias e ferramentas que não apenas vão te ajudar a construir uma inteligência emocional, mas também podem levar a decisões de investimento mais equilibradas e, sobretudo, que é o meu desejo, fundamentadas. Maravilha! E para fechar, quais pontos o senhor ressaltaria em relação a tudo que foi discutido aqui? Porque o nosso episódio hoje foi super rico. Então, disso tudo, o que você destacaria? Ah, legal. Bom, a gente falou sobre bastante coisa, mas eu destacaria o seguinte, né? A importância da inteligência emocional. Então, a inteligência emocional é crucial para o sucesso nos investimentos. Guardem isso, eu vou repetir. A inteligência emocional é crucial para o sucesso nos investimentos. Principalmente porque ela ajuda a tomar decisões racionais e equilibradas, evitando que emoções, como a gente falou, medo e ganância, interfiram. Investidores com maior inteligência emocional tendem a ter melhores resultados a longo prazo. Algumas estratégias-chave que a gente comentou aqui na nossa conversa, Vitória. Autoconsciência, reconhecer e entender suas próprias emoções e como elas afetam suas decisões de investimento. Autorregulação, se autocontrolar mesmo, controlar suas reações emocionais e não tomar decisões impulsivas baseadas em medo ou euforia. Motivação, estabelecer metas claras e manter-se resiliente diante de desafios. E habilidades sociais, né? Desenvolver aí relacionamentos e redes de apoio no mercado financeiro. Nós também falamos sobre ferramentas tecnológicas que podem te ajudar a desenvolver uma maior inteligência emocional, com aplicativos de meditação, para melhorar a autoconsciência e autorregulação, plataformas de educação e alfabetização financeira com foco na psicologia do investimento. Falamos também sobre softwares de análise de sentimento de mercado para decisões mais bem informadas, e também comunidades, mais uma vez online, para suportar essa questão, essa carga emocional e trocar experiências. Portanto, o desenvolvimento da inteligência emocional é um processo contínuo, mas a aplicação dessas estratégias e o uso de ferramentas tecnológicas podem te ajudar e ajudar os investidores em geral a tomar melhores decisões e alcançar resultados mais consistentes ao longo do tempo. Vitória. Incrível! Depois dessa conversa, fica evidente que desenvolver inteligência emocional é uma escolha sensata,
não só para investimento bem-sucedido, mas também para a vida como um todo. E aí, eu digo a vocês que pratiquem todo dia um pouquinho, e eu tenho certeza que as escolhas de vocês vão ser cada vez mais assertivas, não só em relação ao dinheiro, mas em relação a todas as escolhas que vocês fizerem na vida de vocês. Eu convido vocês agora para deixarem um feedback no nosso podcast, avaliem esse podcast, sigam para vocês receberem notificação dos próximos episódios, que com certeza virão muitos. E também sugiram temas para episódios futuros. Acho que a gente quer muito falar sobre o que seja pertinente para vocês. Então, eu, professora Armed, a gente agradece do fundo do coração aos nossos ouvintes. Para entrar em contato com a gente, pode entrar pelo Instagram, como eu disse no início, @cef.unifesp, cef.unifesp. Sigam esse podcast mais uma vez. E pode chamar a gente lá no direct do Instagram para marcar a sua consulta. A gente quer resolver a vida financeira de vocês da forma mais simplificada possível. E no final da consulta, vocês ainda ganham um brinde para vocês começarem a já organizar a vida financeira de vocês. É isso. Obrigada, professora Armed. Eu que agradeço, Vitória, e a nossa Clínica de Educação Financeira e as portas da Unifesp sempre estão abertas. Obrigada, pessoal.